Então bora lá, gente, mais um exemplo. Esse exemplo aqui ele é muito importante para a gente descobrir uma formulazinha básica, tá? Então aqui a gente vai usar as letras. Então aqui eu vou ter uma reação de apoio, né? Vou chamar aqui de A, aqui de B. E aqui eu vou ter o RAY e o RBY, né? Aqui até esse momento a gente já está bem crescido, né? Você já fez alguns exemplos e a gente já sabe que não vai ter nenhuma carga na horizontal. Então não vou colocar aqui a reação horizontal. Eu sei que ela existe aqui porque é um apoio, né? Mas ela vai dar zero, porque não tem carregamento horizontal. Então a gente já está crescido nesse caso. Então quando não tem carregamento horizontal, quer dizer que esse apoio aqui ele vai ter um comportamento que nem do primeiro, né? Ele impede o movimento na horizontal, mas como não tem carregamento horizontal, ele vai se comportar como se fosse num primeiro, impedindo seu movimento vertical. Então nesse caso, a gente pode fazer algumas simplificações. Veja, a gente tem que olhar se a estrutura é simétrica, né? Quando eu falo simétrica, é geometricamente em relação ao carregamento, tá? Porque veja, se eu tivesse uma estrutura desse jeito aqui, ó, beleza? Ela é simétrica em relação aos apoios, né? A geometria, mas o carregamento é triangular. Se eu passasse uma vertical aqui, a parte esquerda não é igual à parte direita, então ela não é simétrica em relação ao carregamento, beleza? Então nesse caso aqui desse exemplo, ela é simétrica em relação ao carregamento. Então qual é o carregamento total aqui? Vai ser o quê? Vai ser Q vezes L, né? Então como ela é simétrica, tem que ir metade para cada lado. Então isso aqui vai ser a metade disso, QL quadrado por 2. QL quadrado por 2. QL quadrado não, só QL por 2. Beleza? Então nisso a gente já tem reações de apoio. Agora é só fazer as seções, né? Aí eu posso analisar qualquer lado, né? É a mesma coisa. Então eu vou analisar o lado da esquerda. Então seção 1 pela esquerda. Beleza? O que é que vai ter na seção 1? Vai ter um apoio, né? Com uma reação que vale QL por 2. Um pedaço de viga, a seção e parte da carga distribuída. Aí como eu não sei esse tamanho, a gente chama de X, lembra? Não sei que tamanho é esse, vou chamar de X. Então quer dizer que o X bem aqui está começando daqui igual a zero, ele pode ir até o final, né? Isso aqui não é uma carga que existe, ela só é uma simplificação matemática para a gente fazer, mas ela não existe, porque existe a carga distribuída. E a gente tem que passar uma seção entre carregamentos, né? Aí tá aqui a seção, e passar uma na carga distribuída. Então essa seção aqui ela serve tanto para carga distribuída como a seção entre carregamentos. Beleza? Então bem aqui o X vai valer L. Beleza? Então bora lá. O que eu vou ter aqui na seção? Eu vou ter o esforço normal. Pela esquerda o V positivo é para baixo. E o momento é sempre entrando na seção. Beleza? Então vamos lá. De novo, aqui eu tenho que fazer uma simplificação, né? Equivalência aqui, esse tamanho é Q. Então aqui vai ser Q vezes X, né? Esse tamanho aqui, essa distância é X por 2. Bacana? Então bora lá. Então vou fazer o somatório das forças em X, né? Só para desencargo de consciência que a gente já sabe que vai dar zero. Então N vai ser zero, porque só tem um N, né? Aí o somatório dos momentos na seção igual a zero. Aí eu adoto esse sentido para chamar de positivo, né? Aí o que vai gerar o momento? Já tem um próprio momento ali, só aperto o M, aperto já, coloco o M. Essa reação gera um momento aqui, né? Momento Q negativo. Então vai ser o QL por 2 vezes o braço, que é X. E tem essa força aqui, né? Equivalente. Está na metade, ela vai gerar um momento positivo. Então mais Q, X, que é o valor dela, vezes o braço, que é X por 2. Beleza? Então resolvendo isso aqui, eu passo isso aqui para o outro lado, vai ficar
QLX por 2, né? Menos QX ao quadrado por 2, né? Função do segundo grau, né? Já aprendemos aqui, então é uma parábola. Aí vamos derivar, né? Pela esquerda não põe o sinal. Então, derivada disso aqui vai dar QL, é sempre em relação a x, tá? Por 2. Derivada disso aqui, ó, vai vir um 2 para frente e vai cortar com esse 2, vai ficar QX. Então, a gente já tem aqui, ó, as equações do momento e a equação do esforço cortante. Beleza? Tendo essas equações, né, vamos fazer os diagramas. Beleza? Então, bora lá. Esse diagrama aqui, a gente vai descobrir uma fórmula com ele que a gente vai ter que usar toda vez que a gente tiver esse tipo de carregamento, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, fazer aqui, pontilhadinho, né? Esses pontilhadinhos, você sabe, você faz sempre onde tem os intervalos. Pontilhado não, tracejado. Diagrama de esforço normal. A gente já sabe que é zero, né? Só tem uma seção. Então, vai ser zero em toda a seção, todo o domínio. O diagrama de esforço cortante, né? Quilonewton. Aí vamos lá. Fazer bem aqui. Cortante. Se x for igual a zero, V vai ser o quê? QL por 2 vezes, menos, Q vezes zero. Logo, V é QL por 2. Quanto que é o nosso Q e quanto que é o nosso L? O nosso Q vale 9 e o L vale 2. Por 2 corta. Então, V vai dar 9 kN. Beleza? Então, 9 kN. Então, venho aqui no gráfico, vou marcar 9, deu positivo, né? No zero, 9. Agora, se o x for igual a L, né? V vai ser o quê? A mesma equação. QL por 2, né? Menos Q vezes L. Então, V vai ser o quê? Isso aqui vai dar menos QL por 2. A gente já sabe que QL por 2 vai dar menos 9. Beleza? Então, a gente vai vir e marca aqui negativo no L, né? Menos 9. O ponto. Aí é só unir esses dois pontos por uma reta. Vou virar aqui um pouco o papel para facilitar. Uma equação do primeiro grau, né? Então, uma reta. Beleza? Então, esse lado aqui vai ficar positivo e esse aqui vai ficar negativo. Bacana. Tranquilo, né? Aí vamos continuando. Aí vamos fazer o diagrama agora de que é 9 também, tá? Negativo. Aí fazer o diagrama de momento fletor. Quilonewton vezes metro. Bacana? Então vamos lá. Quando x é zero, momento agora, vou escrever aqui, momento. Se x for igual a zero, m, vou copiar a fórmula aqui, é QL x por 2 menos QX ao quadrado por 2. Se x for zero, m vai dar zero, né? Porque tem x em todas as partes, todas as partes da equação. Se x for igual a L, eu vou ter m igual a Q vezes L por 2 menos QL ao quadrado por 2. Isso aqui é igual, ó. L vezes L vai dar L ao quadrado, vai dar zero. Vixe, deu zero nos dois lugares. Então quer dizer que bem aqui é zero e aqui é zero, né? Quando x é zero e quando L é zero. Só que a gente sabe que isso aqui é uma parábola, né? Uma equação de segundo grau. Então, ó, aí só tem que saber se a concavidade é virada para baixo ou para cima. É ou não é?
Então a gente já aprendeu, sempre vai olhar para o lado aqui que tem um x ao quadrado, que é o maior grau da equação, né? Se aqui for negativo, para o momento, a concavidade é virada para cima, tá? Para o momento. Na matemática é o contrário, tá bom? Porque a gente adota o gráfico aqui do momento positivo para baixo. Então, isso vai ter aqui, ó, uma forma assim, ó. Tá, beleza. Mas até aí, beleza, né? Temos a coisa, vai ficar positivo. Agora eu preciso saber quanto é que é esse valor máximo aqui, ó. Né? Quanto que é isso? Quanto que é esse valor? Aí a gente vai precisar relembrar lá do cálculo. Como é que calcula o ponto crítico, né, de uma equação. Para calcular o ponto crítico de uma equação, você tem que pegar essa equação, no caso a equação do momento, derivar ela e igualar a zero. Né? Derivar ela e igualar a zero. Só que a gente já fez isso, né? Por exemplo, a gente sabe que o V é a derivada do M. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor do V e vou igualar a zero, para saber em qual ponto eu tenho o valor máximo ou mínimo, né? Que é ponto crítico. Aí a gente vai descobrir se é máximo ou é mínimo, né? Depois, então eu vou pegar a equação do V, ponto crítico, vou escrever aqui, ponto crítico. V igual a zero, né? Então vai ficar... Na verdade, o ponto crítico é a derivada da função igual a zero, só que a derivada é o V, né? Então vamos lá. Vou escrever aqui, M derivada igual a zero. Então eu vou pegar QL por 2 menos QX, só igual a zero, não tem nada aqui. Aí isso aqui, um menos o outro, né? Vai ser o quê? Passo isso para lá, né? Passo essa parte aqui para o outro lado e vai ficar QX igual a QL por 2. Aí eu posso cortar o Q com Q. Aí eu vou descobrir que X é L por 2. Então quer dizer que no ponto, o meu ponto crítico vai ser L por 2, na metade aqui, né? Na metade. Bacana? Aí agora eu tenho que descobrir se isso aqui é um ponto de máximo ou é um ponto de mínimo, né? Como é que eu vou saber isso? Você vai fazer o seguinte. Você precisa desenhar o gráfico da função que você derivou, né? No caso, o gráfico da função, e olhar antes e depois desse ponto, certo? Antes e depois desse ponto. Eu vou ter um ponto de máximo. Isso aqui, ó. Imagina que eu tenho um gráfico assim. Tem uma função aqui, né? Aí eu tenho duas tangentes, que são as derivadas. Bacana? Tem duas tangentes, que são as derivadas. Se eu tiver algo assim, eu tenho um ponto de mínimo, né? Tem um ponto de mínimo. Se eu tiver algo assim, ó, as duas tangentes, eu vou ter um ponto de máximo. Então, ó, por exemplo, essa aqui é positiva, essa aqui é negativa, né? O valor aqui, ó. Imagina que aqui é a minha referência, né? Então, esse valor aqui é positivo, está subindo, né? E esse valor aqui é negativo, está descendo. Aí, nesse caso aqui é a minha referência de novo. Esse valor aqui está descendo, negativo, e esse valor aqui está subindo, né? Então, para eu saber se eu tenho um ponto de máximo ou de mínimo, eu tenho que analisar isso. Então, eu vou olhar o gráfico, né, da função que eu derivei. Beleza? Então, se antes do ponto ela for positiva, né, e depois do ponto ela for negativa, eu tenho um ponto de máximo. Se antes do ponto ela for negativa e depois for positiva, tem um ponto de mínimo, tá? Então, aqui é mínimo lá do cálculo, isso aqui, né? Cálculo 1. Tu já aprendeu porque tu é craque. Beleza? Só tô te relembrando aqui. Então, vamos olhar isso. Pela nossa sorte, a gente já tem esse gráfico, que é o diagrama de esforço cortante. Então, veja, aqui é o ponto, né? Ó, onde a derivada é zero, certo? Onde a derivada é zero, que é o cortante. Isso aqui vale x por 2, a gente já descobriu. Então, ó, numa carga distribuída, o momento máximo sempre vai ser na metade do vão. Beleza? Era isso que eu queria provar aqui. Então, é no x por 2, né? No L por 2, perdão. No L por 2. Então, se a gente olhar bem aqui, ó, tá aqui o ponto. Se eu olhar antes, essa porção aqui é positiva,
né? Esse ponto aqui é positivo, está para o lado positivo. Depois está para o lado negativo. Então, ó, quando eu tenho positivo e negativo, eu tenho um ponto de máximo. Então aqui é máximo, ponto de máximo. Lembrando, né? Que se fosse pela matemática, esse momento seria assim, ó, para cima. Igual como eu desenhei lá. Tá? Igual como eu desenhei aqui, ó, seria assim, ó. Só que para engenharia, né? Para que pra gente aqui no Brasil, a gente adota positivo para baixo. Então, quando você for calcular um ponto de massa, você pensa assim e põe para baixo. Tá bom? Então, quanto é que vai ser isso? Tá, beleza, descobri que é aqui. Agora, como é que eu vou saber esse valor? Basta fazer o seguinte. Basta pegar a equação do momento e substituir L por 2. Então, M de L por 2 vai ser o quê? Pego a equação do momento, que é QL. Aí no lugar do X eu ponho L por 2. Beleza? Menos Q por 2 vezes L por 2 ao quadrado. Então a gente vai descobrir aqui, ó, que o M máximo, né? Vou chamar máximo. Essa conta aqui, ó, isso aqui dá 4. Que é L ao quadrado. Essa conta aqui, ó, ficar 2 ao quadrado dá 4. Com o 2 dá 8. Beleza? 8. 8, né? Aí aqui vai ficar QL ao quadrado. Fazendo o mínimo aqui, a gente vai descobrir que o momento máximo para uma carga distribuída retangular vai ser QL ao quadrado por 8. Né? Só fazer o mínimo aí. Esse daqui é maior que esse. Então a gente vai precisar dessa fórmula, tá? Tu vai gravar isso. Que o momento máximo numa carga distribuída retangular equivale a QL quadrado por 8. É sempre quanto vai descer. Lembra naquela outra questão que eu fiz uma curvinha e não te falei por quê? Então agora eu vou voltar aqui nela, ó. Tá vendo essa curvinha aqui, ó? Se tu fizer isso, tu calcula aqui, ó, QL quadrado por 8, né? O que interessa é essa parte aqui, ó, essa distância aqui de baixo, essa que interessa. Então o que você faz? Aqui é o ponto médio, né? Sempre vai ser na metade. Você vai pegar 45, que é, fosse uma reta aqui, 45 dividido por 2, menos esse QL quadrado por 8. Aí vai dar o valor do momento aqui, tá? Então por isso que eu não te expliquei naquela hora, agora eu tô voltando. Isso aqui é da questão anterior a essa que a gente está resolvendo, beleza? Então, ó, tendo isso que é L quadrado por 8, agora é só a gente calcular, né? Quanto que é o nosso Q? O Q pra gente aqui vale 9. Momento máximo. 9. O L é sempre o comprimento da carga distribuída, tá? Não é da viga, é sim o comprimento da carga distribuída. Tá? Nesse caso aqui o L coincide com o comprimento da viga. Então, mas quando você for calcular e a carga distribuída for menor que a viga, você usa essa fórmula que a gente encontrou, mas só para o comprimento da carga distribuída. Então L é 2. 2 ao quadrado por 8. Beleza? Então 2 ao quadrado dá 4. Por 8 dá meio, né? Então isso aqui vai dar 4,5 kN metro. Kilonewton metro. Beleza? Então, descobri o momento aqui, o diagrama de momento para uma viga biapoiado, carregamento distribuído. Tá? Então, toda vez que eu quiser calcular ponto de momento máximo, a gente vai ter que fazer isso para as cargas distribuídas e para vigas em geral. A gente tem que calcular o ponto crítico, beleza? Que basta igualar a derivada da função igual a zero e depois ver se é ponto de mínimo ou de máximo. Tranquilo? É isso aí.